Muito bem, de volta com Acontece Regional. Para você que sintonizou a Band agora, bem-vindo ao programa, um bom dia para você. Vamos saber como fica o tempo nesta sexta-feira. Temos imagens aí captadas pela nossa câmera instalada na torre de transmissão do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no alto do Jardim São Gabriel. Durante a madrugada, a cidade registrou temperatura de 16 graus. Hoje a máxima pode chegar aos 24. A previsão para o dia é de muita nebulosidade e chuva durante todo o dia. A chuva, portanto, que começou ontem, depois do meio-dia, contrariando as previsões, né? Tanto o CEPAGRE da Unicamp, quanto o Sistema Climatempo e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais não tinham, né? Nenhum desses órgãos tinham captado a chuva ontem. A meteorologia dizia que não chovia nas próximas 24 horas, isso a previsão dos boletins divulgados pela manhã. Então, portanto, felizmente, nesse caso, a meteorologia se equivocou. Entretanto, foi muito bom, porque começa aí a melhorar tanto a situação da umidade relativa do ar, quanto a possibilidade de encher um pouco mais os reservatórios, as cabeceiras dos mananciais e o sistema Cantareira. É o que a gente está torcendo aí para que resolva um pouco o problema da estiagem em todo o estado de São Paulo. Bom, o feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal acontece neste fim de semana nas principais cidades brasileiras, incluindo Campinas. A edição deste ano oferece mais de 20 mil imóveis entre casas e apartamentos. A novidade é um conjunto habitacional formado por 50 sobrados sustentáveis. Eles estão em um condomínio na cidade de Paulínia, com 84 metros quadrados cada um. A obra erguida com cerâmica facilita a passagem dos conduítes com a fiação, eliminando a necessidade de quebrar os tijolos. A técnica garante mais segurança para os trabalhadores, gera menos entulho e evita o desperdício de material. A madeira utilizada no telhado vem de áreas de reflorestamento. Os sistemas de ventilação e iluminação foram privilegiados com janelas e portas amplas. E o consumidor ele tem uma casa com um ambiente claro, bem ventilado, que pode reduzir o consumo de energia a longo prazo, aí gera economia. O preço de cada moradia gira em torno de R$ 450 mil, custo que, segundo o responsável pelo projeto, fica 30% mais barato que uma construção convencional. Redução de custo aí gera um gasto menor para o incorporador, gerando um produto com um preço um pouco mais acessível, ainda contando com todos esses diferenciais sustentáveis. O Feirão 2014 conta com a participação de 31 construtoras, 31 imobiliárias, além de 63 parceiros. No ano passado, o evento reuniu mais de 20 mil pessoas, fechou mais de 3 mil contratos e movimentou cerca de 500 milhões de reais. A expectativa para este ano é aumentar ainda mais esses números. E o feirão da Caixa acontece hoje, amanhã e depois no Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas. Das 10 da manhã às 9 da noite, na sexta e no sábado. E das 10 da manhã às 6 da tarde, no domingo. Bom, e agora as nossas câmeras fazem um passeio pelos veículos de comunicação do Grupo Bandeirantes, trazendo os destaques do dia. Começamos com as informações da edição de hoje do Metro. Bom dia, Zezé de Lima. Oi, Sena. Oi, telespectadores. Bom dia. Olha, na edição 1001 do Metro de hoje, tem um assunto que gerou muito pano para manga na última sessão da Câmara, que é a questão da sinalização de solo. Muitos vereadores reclamando que não conseguem atender a pedidos aí de eleitores que querem que o solo seja sinalizado nos bairros deles, por causa de 1000 problemas aí de trânsito que acabam ocorrendo. Enfim, a gente foi ouvir a INDEC, ouvir os vereadores e vocês leiam o Metro e tirem as conclusões. O que está acontecendo? Falta gente, falta vontade, falta tinta, que são as várias justificativas para isso. E temos também uma decisão aí judicial pedida pela Secretaria de Saúde, que permitiu a ampliação do número de bairros que passam a entrar naquela rota dos imóveis que podem ser abertos à força. A Secretaria de Saúde já mapeou 200. E na sua casa, cuida do quintal, a dengue tá aí, tá feia, tá? É isso. Obrigada, Sena. Bom dia, pessoal. Ok, obrigado, Zezé. Temos também o destaque da Rádio Bandeirantes AM 1170 com o Gustavo Carvalho. Bom dia, Gustavo.
Olá, Sena, muito bom dia para você. Bom dia para você também ligado nesta edição do Acontece Regional. Hoje a Rádio Bandeirantes começa o dia já no Primeira Hora, falando da greve dos servidores municipais de Campinas, que não aconteceu. Hoje no Jornal Gente, José Arnaldo e Zezé de Lima te esperam para conversar com o deputado estadual Gerson Bittencourt. O assunto é a CPI dos pedágios, já que ele e Antônio Mentor protocolaram um requerimento para evitar qualquer reajuste nas tarifas durante a comissão parlamentar de inquérito. Ainda nesta edição do Gente, você vai acompanhar uma entrevista com o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Dimas Paulela, para falar sobre a situação dos buracos das ruas e avenidas de Campinas. Às 10 horas, no Manhã Bandeirantes, tem um papo aberto com o Dr. Albano para falar hoje sobre hepatite. Se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco através dos nossos canais de comunicação. Lembrando que às 11h30 tem Esporte Notícias, as informações da Ponte Preta e do Guarani com a equipe de esportes da Rádio Bandeirantes. Então você já sabe, para sintonizar a nossa rádio é colocar no seu rádio AM 1170, pela internet rb1170.com.br e pelo seu celular basta baixar o aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Sena. Obrigado, Gustavo. Olha, os funcionários da Prefeitura de Campinas aceitaram a proposta da administração municipal e decidiram não entrar em greve depois de uma negociação que durou cerca de 6 horas no final da tarde e na noite desta quinta-feira. O Executivo ofereceu o índice de custo de vida do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. E esse índice chegou a 7%. O aumento da categoria e também um reajuste de 15% no Vale Alimentação. Em assembleia que reuniu cerca de 400 pessoas, os funcionários decidiram aceitar a proposta. A campanha salarial teve início há 3 semanas e um pouco tumultuada, viu? Justamente porque os servidores têm um braço ali, tem parte do sindicato que faz parte do mesmo partido do prefeito Jonas Donizete. E com isso, a negociação está um pouco complicada para o restante da população que acompanha à distância essa coisa. De maneira que é claro que, de acordo com o que a gente percebe das greves, sempre há uma queda de braço entre patrões e empregados, no caso aí, entre a administração e os servidores públicos municipais, mas quando parte do sindicato é alinhada com o chefe do executivo que está exercendo o poder, a situação fica meio nebulosa. A gente viu isso na administração do falecido prefeito Antônio da Costa Santos, no início da administração, quando a maioria do sindicato era relacionada ao PT, era afiliada ao PT, e a greve, num período ali curto, ficou mais parecendo um jogo de cena. E o que está acontecendo mais ou menos agora também com os servidores, no caso do prefeito Jonas Donizete. Da nossa colunista de política, Rose Guglielminetti. Bom dia, Rose. Bom dia, Sena. Bom dia a todos. Sexta-feira chegando e eu vou encerrar essa semana falando do mosquito da dengue. Ele tem incomodado o prefeito, tem incomodado a população e agora ele chegou, sabe aonde? Na Câmara de Vereadores. Está dando um chabu danado, porque o vereador da oposição, Pedro Torinho, apresentou um pedido de CPI, que é uma comissão para investigar se houve ou não omissão da prefeitura na prevenção para evitar esse tanto de casos de dengue, que já chegam a 32 mil pessoas que podem estar doentes com o mosquito da dengue. Pois bem, Pedro Torinho apresentou a CPI, mas sabe quantas assinaturas ele conseguiu? Apenas 3. Ele conseguiu a dele mesmo e de 2 vereadores. E um vereador do PT, que é o Carlinhos Camelô, se recusou a assinar a CPI. Isso foi parar no PT, no diretório. A semana que vem, o Carlinhos Camelô deve receber um ofício do partido, falando para ele que se ele não assinar, ele pode ser punido. Isso pode acabar até com expulsão do partido. Olha, Sena, esse mosquito tem incomodado todo mundo. Só que, no caso da CPI, mesmo que o Carlinho assine, não vai adiantar nada, porque ele precisaria de pelo menos mais de 12, 15 assinaturas. E ele não vai conseguir, sabe por quê? Porque o prefeito Jonas tem maioria na Câmara. Então, só vai ser uma briga interna mesmo que vai ficar dentro do PT. Quando será que o mosquito da dengue vai parar de incomodar Campinas? Walter Sena.
O mosquito da dengue merece uma reflexão. É claro que o poder público municipal, Campinas, a região, o estado e o país está com dificuldade de combater a epidemia. O poder público está se mostrando ineficiente para tentar resolver problemas como malária, dengue, febre amarela, que são doenças do século retrasado. Mas o que acontece? Tem dificuldade no atendimento à saúde, tem dificuldade de prevenção. Mas a gente lembra que mais de 90% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti acontecem justamente nos quintais das casas, no entorno das residências. Então, dentro de lixo acumulado, aqueles vasos, aquelas garrafas, todo mundo já está careca de saber que esse tipo de coisa serve para criadouros, mas ninguém ainda está fazendo a sua parte. Olha, a Lei Menino Bernardo, também conhecida como Lei da Palmada, que foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados, na verdade foi aprovada na quarta-feira em Brasília, vai seguir agora para o Senado. O projeto proíbe os castigos físicos às crianças. Educar um filho é um desafio para os pais e a questão de bater para ensinar divide opiniões. Acho absurdo, eu não concordo com isso. Tem mais que conversar, né? Às vezes é bom dar uma palmadinha assim. Conversa, um castigo, isso é melhor do que um tapinha. Aquele pai que dá o tapinha com afeto, você vê que é diferente. Um tapinha que você vê que não vai sentir essa coisa tirana, né? Terrorista, quer dizer, da ameaça na criança. Agora você vê pais batendo com aquele ódio que ele traz dentro dele, que ele levou. Esse é perigoso. Mas a palmada pode ter prazo para acabar. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a Lei Menino Bernardo. O projeto ainda precisa ser votado no Senado. O nome foi escolhido em homenagem a Bernardo Boldrini, de 11 anos, encontrado morto no mês passado em Três Passos, no Rio Grande do Sul. O pai e a madrasta são suspeitos de terem matado o garoto. Segundo a proposta aprovada, os pais ou responsáveis que usarem castigo físico ou tratamento cruel contra a criança ou adolescente ficam sujeitos à advertência, encaminhamento para psicólogos e cursos de orientação, além de outras punições. Esta psicóloga vê a lei como legítima na parte de proteção ao menor, mas não acredita que seja a melhor maneira de evitar o ato pelos pais. Nós não estamos criando recursos para esses pais aprenderem os filhos a terem acordo, como é o meio termo. A questão não é pôr pais na cadeia, mas assim salvar essa sociedade, essas famílias, resgatando o que é relações íntimas sadias. Muito bem, você vai ver daqui a pouco o Poupa Tempo de Americana, inaugurado em fevereiro, está funcionando ainda em condições precárias. Você acompanha também dicas da Agenda Cultural. Não saia daí.